Bom dia, meus queridos, do terceiro e do segundo. Sim, essa aula para as duas turmas. E hoje nós vamos ainda continuar com o meio ambiente. Lembrem-se, pessoal do terceiro ano, meio ambiente também cai no Enem. E eu fiz isso daqui justamente para ajudá-los, tá? Nessa questão do Enem. Aspectos biológicos da pobreza e do desenvolvimento humano. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O que isso tem a ver com o meio ambiente? Você vai descobrir agora. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. Nos últimos anos, os chamados indicadores sociais tornaram-se crescentemente objeto da atenção de gestores públicos, de acadêmicos e da mídia. A partir do lançamento do projeto de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, no início dos anos 90, os argumentos a respeito da necessidade de se medir o avanço da sociedade e o desempenho da gestão pública se deslocaram na área econômica para áreas tão diversas como saúde, educação, meio ambiente, cultura e direitos humanos. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. A consciência ecológica é inseparável da consciência social. Como a luta pela proteção da natureza é inseparável da luta pela realização da condição humana, o conceito de cidadania envolve uma e outra, direito e exercício desses direitos nas práticas sociais. Vamos repetir? O conceito de cidadania envolve uma e outra. Envolve tanto a consciência ecológica quanto a consciência social. Direito e exercício desse direito nas práticas sociais, a cidadania pressupõe um ordenamento das relações dos homens entre si, da estrutura das relações sociais e deles com a natureza ao lado. Indicadores ambientais são estatísticas selecionadas que representam ou resumem alguns aspectos do estado do meio ambiente, dos recursos naturais e de atividades humanas relacionadas. Em outros termos, é a capacidade que o homem tem de agir sobre o meio natural para criar em seu próprio meio. Dessa forma, mais do que adaptar-se às condições do meio, à lei biológica universal, os seres humanos adaptam o meio às suas necessidades. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. Os indicadores aqui apresentados relacionam-se com o Decreto número 6.101, de 26 de abril de 2007, que trata das atribuições do Ministério do Meio Ambiente, que envolve questões como a presença de conservação e utilização sustentável de ecossistema, preservação e conservação da biodiversidade das florestas, instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e uso sustentáveis dos recursos naturais, entre outros. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. E o que são crimes ambientais? São considerados crimes ambientais toda e qualquer ação que causar poluição de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em danos à saúde ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Entenda os principais indicadores econômicos. Indicadores são informações quantitativas de cursos científicos de fácil compreensão, usadas no processo de decisão em todos os níveis da sociedade, úteis como ferramenta de avaliação de determinado fenômeno, apresentados ou apresentando se alterando ao longo do tempo. Então, vamos repetir. Nos processos de decisão em todos os níveis da sociedade, úteis como ferramentas de avaliação de determinados fenômenos, apresentando e se alterando ao longo do tempo. Aqui os indicadores sociais, ambientais e econômicos. Os principais indicadores econômicos, coisa que a gente já ouviu falar lá no Jornal Nacional, são PIB,
Produto Interno Bruto refere-se à soma de todas as riquezas, bens e serviços produzidos dentro do território nacional de um país em um determinado período. O BIP do Brasil é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Inflação, como a gente conhece isso, né? É o processo de elevação do nível geral de preço, isto é, da média dos preços de uma economia, que provoca uma perda do poder aquisitivo da moeda. Se o governo gasta mais do que arrecada e cobre seus gastos extras emitindo dinheiro, está provocando uma desvalorização de sua moeda. Juros. A taxa de juro de um empréstimo ou financiamento que inclui a correção monetária, correção pela inflação, do período, em geral, taxas de juro oferecidas nos financiamentos são nominais, já que não há desconto da inflação. O juro real desconta a inflação do período. RENC. A avaliação e classificação de risco, também conhecida como RENC, é a opinião técnica de uma empresa independente e especializada sobre a capacidade de um fundo de investimento, companhia ou país em saldar compromissos financeiros. Índice de Desenvolvimento Humano, é o IDH. Vamos conhecer o que é? Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano. E para ajudar a classificar os países como desenvolvidos, o desenvolvimento humano muito alto, em desenvolvimento, o desenvolvimento humano médio e alto, e subdesenvolvido, o desenvolvimento humano baixo. O IDH foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub-ul-Haq e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no seu relatório anual. Esses aí foram os caras que criaram isso, tá? A partir do relatório de 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano combina 3 dimensões: uma vida longa e saudável, que é a expectativa de vida ao nascer, o acesso ao conhecimento, que é os anos médios de estudos e anos esperados de escolaridade, um padrão de vida decente, que é o que indica o BIP, o PPC per capita. Porém, o Brasil é um país que apresenta inúmeros problemas socioeconômicos, como, por exemplo, a desigualdade social, as disparidades sociais do território brasileiro, e estão presentes em escala regional, estadual e até mesmo municipal, onde são perceptíveis os contrastes socioeconômicos de uma mesma cidade. Bom, olha só. Eu espero que vocês tenham entendido o que isso tem a ver com o meio ambiente. É claro, se é um país com desenvolvimento muito bom, que está lá em cima, então vai fazer toda a diferença ele ter um índice alto desse desenvolvimento. Então, se isso está alto, o PIB vai ficar legal, as taxas de juros vão ficar, e com isso, esse país vai conseguir se manter ali em desenvolvimento. E isso vai contribuir muito para o seu desenvolvimento. E o meio ambiente nada mais é do que ajudar o país, o nosso Brasil, com esse desenvolvimento. Bom, o banco de questões está aí. Vocês vão fazer essas questões e depois vão me mostrar lá no Classroom esses exercícios prontos, tá? Então, faça os exercícios e vamos pensando. Agora vocês já sabem o que é BIP, Produto Interno Bruto, o que é Índice de Desenvolvimento, entender um pouco mais sobre isso tudo e o que isso tudo tem a ver com o nosso meio ambiente e com a nossa economia. Já que um país que tem uma boa economia é um país que vai ter condições de melhorar e muito o seu meio ambiente. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, leiam os capítulos, revejam as aulas, tirem as dúvidas e a gente se encontra lá no Classroom. Tchau!